Oi, comunidade acadêmica, seja bem-vinda. Hoje nós vamos dar início à 23ª edição da Mostra Científica da Uniplac, que nesse ano, pela primeira vez, vai acontecer de forma online. Nesse momento, nós vamos começar então as apresentações do curso de Biomedicina, juntamente com os 4 trabalhos que foram desenvolvidos nesse curso. Então agora, lembrando só que os questionários e as sugestões devem ser feitas pelo chat do YouTube, ok? Então não esqueça de compartilhar o vídeo, de deixar o seu like, de avisar os seus amigos que esse evento está acontecendo e que ele é de extrema importância para atualizar os seus conhecimentos, certo? Então agora nós vamos convidar a professora Débora para fazer a sua apresentação. Débora, boa sorte e parabéns pelo seu trabalho. Vamos lá! Boa noite a todos, eu me chamo Débora, sou professora na universidade, nos cursos de Biomedicina, Fisioterapia e Estética, e hoje contribuo com a mostra científica, trazendo um pouco da perspectiva de evidências científicas em torno das complicações nessa chamada era pós-Covid-19. Uma das complicações dignas de nota são as que envolvem sistema coagulatório, em especial complicações do tipo tromboembolismo venoso. A coagulopatia que acontece na Covid-19 tem um caráter protrombótico e podem ocorrer complicações mesmo os pacientes fazendo tromboprofilaxia. Mais frequentes são acometidos os pacientes admitidos nas unidades de terapia intensiva e a fisiopatologia das complicações trombóticas, elas giram em torno de efeitos relacionados à tempestade de citocinas, injúria por hipóxia, disfunção endotelial, hipercoagulabilidade e ou um aumento na atividade plaquetária. Já foram relatadas na literatura situações como trombose arterial, trombose venosa cerebral e isquemia de membros secundária à trombose. As complicações cardiovasculares também são dignas de nota, em especial a inflamação que acontece no tecido miocárdico, que pode resultar em miocardite, insuficiência cardíaca, arritmias, síndrome coronariana aguda e também infarto súbito. A injúria cardíaca já foi reportada num estudo em 24,4% dos pacientes hospitalizados, e a mortalidade foi de 72,6% nos pacientes com injúria, em especial relacionada à idade avançada, presença de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão. A elevação de biomarcadores clínicos e arritmias de emergência também foram associados à Covid-19 severa, além da necessidade de admissão em UTIs. Quanto às lesões renais agudas, os estudos revelam que entre os pacientes admitidos em UTI, a incidência de terapia de substituição renal é de 20,6%, com riscos aí associados à idade avançada, sexo masculino, doença cardiovascular periférica, hipertensão e doença renal crônica. Em uma corte que foi realizada esse ano, 29% de crianças hospitalizadas com Covid, que foram admitidas em UTI, e desenvolveram síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, preencheram os critérios diagnósticos para a lesão renal aguda. Os hepatócitos no fígado também acabam sofrendo algumas consequências, principalmente quando se avaliam alguns marcadores clínicos no paciente, que os estudos reportam alterações no nível de transaminases, de 26,6% a 37,2%, a albumina também é alterada em quase 46% dos casos e bilirrubina total também é alterada em cerca de 18,2% dos casos. Os fatores de risco associado são idade avançada, doença hepática pré-existente e aqueles pacientes que evoluíram para a Covid-19 severa. As complicações neurológicas têm ganhado bastante espaço nas preocupações junto à neurologia associada à infectologia, por os pacientes reportarem uma série de sintomas que podem atingir de 36% a 57% desses acometidos, mais comuns nos pacientes que também evoluem para a doença severa. Essas complicações, elas são inúmeras e elas envolvem doença cerebrovascular aguda, comprometimento na consciência, ataxia, neuralgia, convulsões, infecções como meningite, encefalite, encefalopatia, encefalomielite,
lesões desmielinizantes periféricas, neuropatia periférica, hemorragia intracerebral, trombose cerebral, miopatias e até mesmo patologias bastante importantes como miastenia grave e síndrome de Guillain-Barré, além de outras neuropatias. Essas são as complicações mais agudas em pacientes que foram admitidos em UTI, especialmente os graves, mas é sabido que nós temos sintomas pós-Covid que podem acometer os pacientes de uma forma um pouco mais prolongada, e os estudos mostram que aproximadamente 10% desses pacientes ainda apresentam sintomas após 3 semanas, e alguns por até meses. Quase 90% dos pacientes que evoluíram com a hospitalização, que se recuperaram, relataram uma persistência de pelo menos um sintoma 2 meses após a alta, e os sintomas eles variam muito, podendo apresentar uma recidiva e remissão, como tosse, febre baixa, fadiga, dispneia, dor no peito, mialgia, dores de cabeça, erupções cutâneas, sintomas gastrointestinais, dificuldades neurocognitivas e as alterações bastante frequentes, como alterações em olfato e paladar. As referências, elas são inúmeras, cada vez mais nós temos uma série de publicações sendo disponibilizadas nessa temática de complicações, e é interessante sempre a gente discutir, especialmente a equipe de saúde, que vai futuramente e certamente já estão enfrentando essas complicações que certamente vão onerar bastante o Sistema Único de Saúde e merece a atenção de todos os profissionais em relação aos acometidos com a Covid. Agradeço a atenção e tenham uma boa noite. Agradecendo a professora Débora por esse trabalho realizado e pela apresentação da mostra científica, já aproveito então para que você dê like nesse vídeo, para que você compartilhe, para que você envie para os seus amigos, certo? E lembrando que se você tiver dúvida, coloca aqui no chat do YouTube, certo? Então vamos seguindo em direção ao próximo trabalho que vai ser apresentado então pela Jaqueline. A Jaqueline é uma aluna da Uniplac e ela faz biomedicina, então ela vai apresentar os resultados do seu trabalho realizado dentro do curso, certo? Vamos lá, Jaque? Boa sorte! Boa noite a todos, eu me chamo Jaqueline Ferraz Alves, eu tenho 20 anos e atualmente estou na 4ª fase de biomedicina. A minha apresentação é sobre aptâmeros, uma proposta de diagnóstico para o SARS-CoV-2, e a minha orientadora é a professora Sandra Regina de Mello. Primeiramente, o que são os aptâmeros? Os aptâmeros são RNA ou DNA de fita simples, que possui alta afinidade e especificidade contra moléculas alvos de interesse. Além disso, os aptâmeros é uma nova classe de ligandes, muito semelhante aos anticorpos. Como obter os aptâmeros? Os aptâmeros são obtidos através de uma técnica conhecida como SELECTS. Essa técnica ela é capaz de produzir oligonucleotídeos de DNA e RNA em cadeia simples, que se ligam especificamente com um alvo. E aqui eu trouxe uma imagem para representar este processo. Vantagens dos aptâmeros. Como eu tinha dito ali antes, os aptâmeros são bem parecidos com os anticorpos, porém, os aptâmeros possuem algumas vantagens, como, por exemplo, seleção in vitro, sem uso de animais, baixo custo, alta estabilidade estrutural e a capacidade de modificações adequadas. Aqui eu trouxe uma imagem para representar a comparação de tamanho de um aptâmero com um anticorpo. Ali no caso, o azulzinho é o anticorpo e o vermelhinho é o aptâmero. A diferença no tamanho é muito grande. O objetivo dessa apresentação é fornecer uma visão geral das atividades de pesquisa relacionadas às técnicas de seleção de aptâmeros baseado no diagnóstico do SARS-CoV-2. A metodologia é uma revisão, feita através de artigos publicados e encontrados em bases de dados, como PubMed, Elsevier e entre outros ali. Aptâmeros de diagnósticos. Então,
Os aptâmeros, eles têm a capacidade de detectar qualquer marcador de infecção viral. E eles têm a capacidade também de discriminar células hospedeiras infectadas de outras células não infectadas. Então, devido a esses dois fatores, os aptâmeros foram vistos como uma nova proposta de biomarcador para o SARS-CoV-2. Além disso, a aplicação de sondas de aptâmeros para a detecção de vírus aumentou nos últimos anos devido ao baixo custo, por ter essa alta especificidade e afinidade. E o teste padrão ouro do SARS-CoV-2 é o RT-PCR. Considerações finais. Os aptâmeros representam uma ferramenta útil na identificação de ligandes específicos, podendo gerar alvos contra uma grande variedade de moléculas e produzindo aptâmeros altamente seletivos específicos de interesse terapêutico e diagnóstico. Então, foi basicamente aquilo que eu tinha dito. Os aptâmeros estão sendo bem estudados agora devido a essa seletividade e especificidade. Referências. Aqui estão os artigos que eu estudei para montar essa apresentação. E acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Jaqueline, parabéns pela apresentação. Não esquece de deixar o seu like, de curtir e compartilhar esse vídeo e deixar suas sugestões e as suas dicas também aqui no chat do YouTube, ok? Vamos seguindo então para a última apresentação da noite. É um trabalho realizado pela Viviane, também aluna aqui da Biomedicina da Uniplac, e que vai apresentar os resultados que ela obteve na sua pesquisa. Viviane, é contigo. Boa sorte! Olá a todos, eu me chamo Viviane Moraes Chemes, eu sou acadêmica da 4ª fase de Biomedicina, e como eu sou bolsista do artigo 170, eu gostaria de compartilhar o meu projeto que eu estou desenvolvendo juntamente com minha orientadora Débora Mosena, o qual se chama Aloe Vera, um estudo literário de seu potencial cicatrizante. Para começarmos a falar então sobre esse estudo, o principal é a planta, essa da imagem ali, a babosa, ou como é chamada cientificamente aloe vera. Ela é uma planta herbácea, ao qual ela cresce em qualquer tipo de solo. Ela é composta por mais de 90% água e tem propriedades importantes como polissacarídeos, aminoácidos, vitamina A, B, C e E. Ela possui, então, propriedades medicinais, as quais devem ser valorizadas, porém o foco da nossa pesquisa é o seu potencial cicatrizante. O gel da babosa, que é essa parte transparente da imagem, ele é muito utilizado como matéria-prima na indústria cosmética, alimentícia e farmacêutica. O objetivo desse trabalho, então, é mostrar os estudos disponíveis na literatura sobre o uso da aloe vera na cicatrização de feridas. Como que a gente fez esses estudos, essas pesquisas? Foi por meio de artigos científicos procurados entre o ano de 2005 a 2019, nas plataformas Cielo, PubMed e Science Direct, na linguagem inglês e português. Antes de falar sobre a nossa pesquisa em si, é bom lembrar o que a Anvisa fala sobre essa planta. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil autoriza produtos de uso tópico contendo aloe vera como fitoterápico para fins de cicatrização. Ou seja, você pode vender produtos como creme, gel ou até álcool que contém aloe vera para fins de cicatrização. Porém, é proibida a comercialização de sucos e outros alimentos à base da aloe vera devido ao relato de reações adversas. Isso entra muito na parte da toxicidade da planta. Então, existe relatos de pessoas que já utilizaram aloe vera de forma oral e tiveram reações diversas como náusea, cólica e diarreia. Essa ingestão, então, como a Anvisa proíbe, não existem evidências científicas para comprovar sua segurança, por isso que é proibido. E, além do mais, tem um outro quesito que é a aloína, que é a substância presente na casca da planta, o qual ela tem um efeito catártico. Ela é um laxante natural. E quando usado de forma crônica, esse laxante natural, ele também pode resultar em lesão do aparelho neuromuscular e formação de um cólon de laxantes,
além de provocar lesões renais e crônicas. Para se usar na farmácia, na indústria farmacêutica, existem 2 procedimentos. Um é a pasteurização, que é provavelmente a técnica de processamento mais utilizada pela indústria, e um dos métodos sugeridos é o HTST. Ela é uma sigla em inglês, que quer dizer temperatura alta em tempo curto, onde o gel é aquecido a 65 graus Celsius por no máximo 15 minutos, seguido por um rápido resfriamento a 5 graus Celsius, ou menos. Existe então outro método chamado desidratação, o qual provoca perda significativa de A-semanana e outros compostos quando as amostras são tratadas com temperaturas acima de 60 graus Celsius. Então, tanto a pasteurização quanto a desidratação, ela acaba perdendo essa substância que é um bioativo da aloe vera, que se chama semanana, que ele é muito importante porque ele contém propriedades antivirais e imunoestimulantes também, então é uma grande perda desse procedimento. Como resultado, então, da pesquisa, eu coloquei um artigo como foco ali na tela, que diz que na cicatrização de feridas, os resultados são conflitantes. Isso pode estar relacionado ao caráter hidrofílico dos componentes ativos que enfrentam dificuldade de atravessar as barreiras impostas pela pele. Então, não tem nenhum dos estudos daqueles anos de 2005 a 2019 que comprove que a aloe vera é boa na cicatrização, que ela é eficaz, que ela é totalmente segura. Sempre tem um quesito a mais. E nesse em si, os que mais aparece é o caráter hidrofílico. Então, como a planta é composta de mais de 90% água, esse caráter hidrofílico acaba atrapalhando, onde é a capacidade de absorver água por causa das barreiras impostas da pele. Então, isso acaba atrapalhando muito no quesito da cicatrização. E o outro problema também dessa incerteza é que existem diversos tipos de aloe vera. Então, existem 15 gêneros de aloe vera e 800 espécies, as quais não têm o padrão de extração dos princípios ativos, métodos de armazenagem utilizado pelos produtores e pesquisadores. Então, não tem nada padronizado, cada um extrai do jeito que quer, cada um utiliza da forma que acha melhor. Isso acaba atrapalhando nas pesquisas, porque como não tem um padrão e como os procedimentos que a gente está usando atualmente acaba tirando esse biotipo ali que eu comentei da semanana, sempre acaba perdendo alguma coisinha ou outra que podia estar ajudando nessa parte da cicatrização. Então, o que falta aqui nessa pesquisa, nesse estudo, é mais estudo, mais comprovação científica, mais avanço da tecnologia, de quem sabe trazer um novo tratamento, um novo procedimento, em que sim, a aloe vera está ali junto, mas que ela não perca tanto dos biotipos dela. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para fazer essa apresentação aqui para vocês. E era isso que eu vinha trazer para vocês hoje. Eu agradeço muito a atenção. Tchau! Bom, com a apresentação belíssima que a Viviane fez, nós encerramos as apresentações do Grupo de Trabalho da Biomedicina na Mostra Científica. Esse evento que nesse ano pela primeira vez acontece de forma online. Essa live vai ficar disponível nos canais da Uniplac, no YouTube e nas outras mídias. Então, compartilhe, curta, comente e deixe a sua sugestão para o próximo ano, certo? Então, agradecemos a sua paciência, a sua participação e principalmente o interesse em estar junto de nós nesse momento de compartilhar conhecimentos. Agradecemos também a toda a equipe que montou a 23ª Mostra Científica e ficamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Não esqueça então de curtir, compartilhar e também de deixar o seu like nesse vídeo, certo? Até logo e boa semana!